Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus estejam conosco. Sejam todos muito bem-vindos e aqueles que nos acompanham pela internet, que possamos ter esta noite um estudo evangélico à luz da doutrina espírita. Hoje nós vamos falar a respeito do Cirineu. Nosso tema está transcrito de um Novo Testamento, de Haroldo Dutra Dias, está nos Evangelhos de Mateus, capítulo 27, versículo 31 e 32, que diz: Depois de o haverem ridicularizado, despiram-no do manto, vestiram-lhe sua veste e o conduziram para ser crucificado. Enquanto saíam, encontraram um cirineu de nome Simão e o requisitaram a fim de que carregasse a cruz dele. Em Marcos, no capítulo 15, versículos 20 e 21, depois de o haverem ridicularizado, despiram-no da púrpura, vestiram-lhe sua veste e o conduziram para fora para que o crucificassem. Requisitaram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e Rufo, que passava vindo do campo, a fim de que carregasse a cruz dele. Em Lucas, no capítulo 23, versículo 26, e quando o conduziram, tomando Simão, um cirineu, que vinha do campo, puseram sobre ele a cruz para levá-la após Jesus. Nós podemos notar que nesses textos, eles são muito parecidos e por isso são chamados de evangelhos canônicos e sinóticos. Sinóticos porque são muito parecidos mesmo, e canônicos porque eles foram aprovados no Concílio de Trento, que foi realizado entre os anos de 1545 e 1553. João não cita o Cirineu, por isso ele não é sinótico com os outros evangelistas. E como eles não citam as quedas de Jesus, foram várias, aí nós vamos procurar nos evangelhos apócrifos e nas obras mediúnicas que trazem estas informações. E essas informações ficaram ocultas. Não se sabe por quê, mas ao longo da nossa conversa nós vamos desvendar. O condenado, dependendo da pena, deveria passar por suplícios para acelerar a morte na cruz. Nós sabemos atavicamente que Jesus passou a noite sendo entregue de um lado para o outro e foi escarnecido pelos soldados romanos. Os julgadores, por medo e também por indecisão, jogavam de um lugar para outro, temendo recair sobre eles a indecisão dessa pena, dessa condenação. E a morte na cruz, ela deveria ser acelerada, porque para os judeus o dia terminava às 6 horas da tarde, quando nós vemos na parábola das vinhas, que o Senhor sai procurando os servos para o seu trabalho, ele procura até a 1/10 hora, que na 1/12 terminava o dia. E para que essa morte fosse acelerada, era utilizado um instrumento chamado flagrum. E esse flagrum
Ele era um chicote com várias correias, e nessas correias tinha bolas de chumbo na ponta ou pedaços de ossos. Isso exatamente para dilacerar as carnes dos condenados. Então, Jesus saiu para ser crucificado, mas ele estava muito fraco, extenuado. E naquele estado que ele estava, ele não poderia continuar. Então ele cai uma primeira vez. Isto didaticamente, são narradas 3 quedas, mas aconteceram mais de várias quedas. Na primeira queda, nós temos que uma mulher abre o cerco que era formado pela multidão e pelos soldados. Essa mulher é chamada de Verônica, e ela enxuga o rosto desse condenado, que era o próprio Jesus. Nós não podemos esquecer que com ele tinha outros 2 condenados. Ele estava seguindo da frente. Quando essa mulher rompe o cerco e entra e enxuga o rosto de Jesus, estampada na toalha dela fica o rosto dele cheio de sangue, uma cópia do rosto cheio de sangue. E aí nós temos uma simbologia, porque essa mulher, a Verônica ou Berenice, é a que foi curada do fluxo sanguíneo que ela tinha. Aquela hemorragia que nós conhecemos, ou se alguém não conhece ainda, aquela mulher que tocou as vestes de Jesus e dali saiu uma virtude com o qual ela ficou curada dessa hemorragia, desse fluxo sanguíneo que ela tinha. Mas o cortejo segue e novamente ele cai. Em Jerusalém tinha uma associação, vamos dizer assim, uma associação de mulheres piedosas que eram chamadas as Filhas de Jerusalém. Elas foram organizadas para chorar pelos mortos, esses mortos que não tinha quem chorasse por eles, exatamente os que seriam crucificados. Jesus, nessa segunda queda, ele faz uma profecia, está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 28 a 31. Jesus disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós e por vossos filhos. Se faz assim com lenho verde, o que acontecerá com o lenho seco? O lenho verde era o próprio Jesus. E nós sabemos que os lenhos secos foram muitos torturados nos circos romanos. Os discípulos de Jesus, os apóstolos, o único que teve morte natural foi João. Todos os outros 11, um teve morte por suicídio, que foi Judas. Todos os outros foram mortes violentas. E os que seguem Jesus também, que nós somos esse lenho seco e temos que carregar a nossa cruz. Por isso, as filhas de Jerusalém deveriam chorar por nós também. O cortejo continua. Camilo Cândido Botelho, na obra Memórias de um Suicida, pela psicografia de Ivone Pereira, diz que acompanhava a comitiva no meio da turba ensandecida que libertou Barrabás e condenou Galileu. Nós sabemos que para a condenação deveria ser solto um condenado. E esse condenado foi Barrabás, devido ao complô que aconteceu na condenação de Jesus. E Camilo Cândido Botelho, nessa obra Memórias de Suicida, ele narra a vida anterior, a vida que ele teve ao lado dos judeus
quando foi condenado Jesus. E ele conta que ele estava no meio dos que queriam condenar, e até que ele queria chegar mais perto e apedrejar, mas ele não podia, porque a proteção aos condenados era muito grande e tinha muita gente na frente. E ele diz também, na mesma obra, que ele era um réprobo e queria dar uma pedrada. E quando viu a mãe de Jesus, aquela mulher singela, ele ficou muito decepcionado. E essa mulher singela foi protegida por João, que tirou do meio da turma e levou para um lugar mais afastado. E Jesus cai pela terceira vez. O irmão X, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, narra. Eu vou ler porque é um texto muito bonito, é belíssimo. Lágrimas quentes borbotaram-lhe dos olhos feridos, lágrimas que suas mãos não conseguiam enxugar. Turvara-se-lhe a visão e, incapaz de mais seguro equilíbrio sobre o pedregulho do caminho estreito, tropeçou e caiu de joelhos. Guardas rudes desgastaram-lhe a face com mais violência. Alguns deles, porém, acreditando sob incoercível cansaço, obrigaram Simão, o sirineu, que voltava do campo, para auxiliá-lo na condução do madeiro. Constrangido, o lavrador tomou sobre os ombros o terrível instrumento de tortura e só então conseguiu Jesus levantar a cabeça e contemplar a multidão que se adensava em torno. E observando a turbirada, sublime transformação, notou que todos os circunstantes estavam algemados a tremendas cruzes invisíveis ao olhar humano, ao olhar comum. O primeiro que pôde analisar particularmente foi Joabe, o cambista, velho companheiro de Anás, nos negócios do templo. Ele se achava atado ao lenho da usura, vociferava, aflito, escancarando a garganta sequiosa de ouro. Não longe, Apolônio, o soldado da corte, mostrava-se agarrado à enorme cruz da luxúria, repleta de vermes a lhe devorarem o próprio corpo. Caleb, o incensador, berrava frenético, entretanto, apresentava-se jungido ao madeiro do remorso por homicídios ocultos. Amós, o mercador de cabras, arrastava a cruz da enfermidade que o forçava a sustentar-se em vigorosas muletas. José de Arimateia, o amigo generoso que o seguia discreto, achava-se preso ao lenho frio dos deveres políticos. E Nicodemos, o doutor da lei, junto dele, vergava mudo, sob o estafante madeiro da vaidade. Todas as criaturas daquele estranho ajuntamento traziam consigo flagelações diversas. O mestre reconhecia-as acabrunhado. E nós, olhando para essas personagens que narra aqui o irmão X, nós podemos ver que Jesus olha para nós também e nos vê, muitos agarrados à nossa cruz de inveja, muitos de nós agarrados à nossa cruz de orgulho, muitos de nós agarrados à nossa cruz de vaidade, muitos de nós agarrados a nossas cruzes de egoísmo e por aí afora. O sirineu foi convocado pelos soldados, isso para transportar o patíbulo. O patíbulo é aquele eixo horizontal, o eixo horizontal da cruz, que isso os condenados carregavam. Esse eixo
horizontal era transportado com o braço estendido, amarrado os pulsos e os braços. O eixo vertical ficava no local da crucificação. Esse eixo pesava mais ou menos 25 quilos. Mas agora imaginemos uma pessoa que passou a noite sem dormir, sem comer, sem beber, com os braços assim, carregando 25 quilos, ele só poderia tropeçar e cair. Por que que os evangelistas não citam a queda? Isso porque para os judeus tropeçar e cair era vergonhoso, até mesmo humilhante. Por isso a não citação. E por isso nós vamos buscar nos evangelhos apócrifos essas informações. Simão Sirineu vinha do campo. E quem é ele? Provavelmente do trabalho. Algumas versões dizem que ele vinha para a festa de purificação, a festa de Páscoa. Mas o que nos importa é a lição que essa personagem bíblica vai nos deixar e a lição que Jesus também vai nos transmitir. Mas para nós, quem é o Sirineu? Olhando para nós, aqui, agora. É aquele que empresta o ombro para que nós possamos carregar a nossa cruz. Muitas vezes a nossa cruz está muito pesada. Nós não conseguimos ter forças para carregá-la. E aí nos aparece um sirineu ou uma sirineia e nos levanta quando nós estamos abatidos. Nós somos reerguidos e carregamos a nossa cruz por mais um tempo. E muitas vezes nós é que somos o sirineu, nós é que vamos ajudar. Nós é que pegamos aquela pessoa que está caída. Nós vamos ser o sirineu ou a sirineia e levantá-la, dar-lhes conselho, fazer com que ela saia da tristeza enorme que está e possa caminhar alguns passos ainda. A nossa cruz são as nossas mágoas, as nossas desilusões, as nossas dores, os nossos abatimentos, os nossos desgostos. Mas aquele que vem nos ajudar não pergunta qual a causa, simplesmente nos ampara. O sirineu da história cristã, ele também não perguntou qual era aquele sujeito que estava carregando a cruz. Ele foi convocado pelos soldados. E aqui no Brasil, atualmente, quando alguém nos convoca, nós já falamos, você sabe com quem está falando? O sirineu não falou isso para os soldados romanos. Sabe com quem está falando? Até que se falasse, não ia adiantar muito. Ele tinha sido convocado. E através dessa convocação, ele vai nos deixar a lição. E para nós, quando vier a convocação, será que nós estaremos preparados? Preparados para servir? Será que estamos? Emmanuel, no livro Fonte Viva, é anterior. Emmanuel nos diz, o mundo ainda é uma Jerusalém enorme, congregando criaturas dos mais variados matizes, mas se te aproximas do Evangelho com sinceridade e fervor, colocam-te a cruz sobre o coração. Isso sempre que nós procuramos, ou somos procurados, devemos estar prontos para servir. Abençoemos, pois, como diz Emmanuel, a nossa cruz e sigamos destemerosos, buscando a vitória do amor e a ressurreição eterna.
Nessas palavras de Emmanuel, sejamos os sirineus, ajudando e aprendendo com o Cristo a aceitar a ajuda, o auxílio fraterno, quando nos sentirmos combalidos, caídos. Aqui na nossa casa nós temos o que se chama auxílio fraterno. Muitas pessoas vêm aqui com problemas, trazendo as cruzes, nós também, quando nós precisamos, e tem um atendente que vai ajudar a carregar essa cruz. O atendimento fraterno nessa casa funciona de segunda a sexta, das 2 horas da tarde até as 4, e no sábado, das 9 horas da manhã até as 11. E se tiverem com a cruz muito pesada, pode procurar um dos atendentes nesses dias. Almir Sater, numa das canções dele, diz que cada um compõe a sua própria história. Nós estamos aqui compondo a nossa história. E essa história que nós compomos, ela deve ser edificante. Edificante para que possamos crescer e fazer os nossos irmãos crescerem conosco. Kardec, na questão 886, pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa é a caridade que está ao nosso alcance fazer. O perdão das ofensas é o começo de tudo. Depois nós vamos para a indulgência das imperfeições alheias. Porque se nós não perdoarmos o erro dos outros, como é que os outros vão perdoar os nossos erros? Nós estamos nesse planeta Terra de provas, de expiações para aprender e seguir sempre em frente. E Kardec, no Livro dos Médiuns, no item 30, propõe: o verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Essa a sua missão. É nisso também que encontrará a verdadeira satisfação. E nós encontramos verdadeiros espíritas nas diversas religiões, nos diversos credos que temos. Não é só no meio espírita. Para fazer o bem, para lenir corações, não precisa de credo, não precisa. É cada um saber que o irmão precisa mais que a gente, às vezes, e nós precisamos também dessa ajuda dos nossos irmãos. Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco, nos diz que, no profundo pesar com que regressou ao lar, o sirineu estava penetrado do Espírito de Jesus. Não tardou a encher a sua alma dos ensinos e feitos do Mestre de Nazaré, recolhendo de seus discípulos as narrativas de luz imperecíveis, sagrando seu coração a Jesus. Apresentou a seus filhos aquele incomparável amor e passou as páginas suaves do Novo Testamento como o símbolo da solidariedade. Os filhos do Simão Sirineu, Alexandre e Rufo, são citados por Marcos. E Paulo, na carta aos Romanos, o Rufo é saudado como o eleito do Senhor. Amélia Rodrigues continua: ao lado de tantas consciências que se comprometiam naquela manhã em Jerusalém, criando débitos que gerariam séculos de angústias, Simão formou em seu espírito um tesouro de glória imortal, a honra de ter aliviado o sublime sobrecarregado. São palavras muito bonitas
lindas, e que retratam bem o que foi o Simão na história sublime do Evangelho. E a lição que ele nos traz, para que possamos nós também carregarmos a nossa cruz, e quando possível e preciso, ajudarmos aqueles irmãos necessitados. Porque muitos de nós, a maioria de nós, somos ajudados o tempo todo. Porque muitas vezes as nossas lágrimas é um catarse para as nossas mágoas. Às vezes choramos escondido, de vergonha de contar os nossos problemas. E muitas vezes aquela pessoa tão amiga que nós desprezamos é o Cirineu ou a Cirineia que vai ajudar a nos conduzir à nossa cruz. Todo conhecimento superior que se adquire visa ao desenvolvimento moral e espiritual do ser. No que diz respeito às suas conquistas imortais, a responsabilidade cresce na razão direta daquilo que assimila. Esse é o compromisso do ser inteligente na terra e no espaço. Socorrer, em nome do amor, os irmãos que se detêm engastulados no erro, no desconhecimento e na dor. São palavras de Manuel Filomeno de Miranda pela psicografia de Edivaldo Franco. E assim nós, com essas palavras, nós podemos refletir o quanto nós temos ajudados ou pedindo ajuda, o quanto nosso conhecimento ajuda as pessoas ao nosso redor a se livrarem dos problemas. Nossa missão é socorrer e ser socorrido. O Simão é aquele que carrega a cruz, é aquele que tem solidariedade, é aquele que atende uma convocação, é aquele que tem piedade, é aquele que é um companheiro nas horas que mais necessitamos. Nós precisamos desses Cirineus e Cirineias nas nossas vidas e que possamos também ser Cirineus e Cirineias para aqueles que nos convocarem e precisarem de nós. Exatamente quando nós pudermos e exatamente quando essa pessoa achar que nós estamos fazendo demais, muito pouco nós estamos fazendo. Quando nós ajudamos, uma luz acende em nossa vida. E sempre que possível, nós podemos ajudar. E a nossa casa precisa de trabalhadores, todos os trabalhadores. E todos são bem-vindos para ajudar. E assim, eu agradeço a atenção de todos. Neste momento, nós vamos, aqueles que quiserem e puderem, fecharem seus olhos, preparar a vasilha com água, para que possamos, através dos benfeitores amigos, dos espíritos protetores, fluidificar a água que está nas residências e nós aqui nesse salão recebermos um passe coletivo e nas casas receberem as bênçãos do alto, através de Jesus e dos seus emissários. Divino Mestre, nós os agradecemos as bênçãos que nos enviam, as luzes do conhecimento, as luzes de amor, as luzes de fé. Que possamos, Senhor, terminar bem esta noite e dar início numa semana com muito amor, com muita fé, emanados da sua paz, da sua luz, e que possamos, Senhor, também distribuir amor, paz e fraternidade para todos aqueles que nos cruzarem o caminho. Fique conosco, Senhor, agora e sempre.
Que assim seja.